E Mari, e aí pessoal, Mari já entrou. E tentando te adicionar, Mari. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Ei, Mari! Ei, acho que deu certo. Bom dia! Bom dia. Ei, pessoal, bom dia! Olá, sejam Ei, bem-vindos. ô! Todo mundo bem-vindo Errou. nessa manhã produtiva que a gente vai ter aqui, né, Mari? Sim. Vamos lá, Mari. Como eu tô te convidando, eu quero que você se apresente. Enquanto isso, o pessoal vai entrando. Sim. Então, eu sou então pediatra, nefrologista pediátrica, né? Trabalho no Hospital das Clínicas, como Olha o nefrologista cabelo. pediátrica e tenho meu consultório, né? Particular, no qual eu atendo tanto pediatria como nefrologia pediátrica. E eu venho aqui agradecer esse convite para falar de um assunto que eu gosto muito. E a Dani foi um presente que a maternidade me deu, né, Dani? Ah. A gente se conheceu através do grupo de mães médicas, né? E a gente tem falado bastante, né, sobre esse assunto, né, que é tão importante para a independência da criança, que é a retirada de fraldas, né? Sim. Pessoal, então, a gente resolveu trazer essa live aqui porque a gente percebeu. Estão me ouvindo? Eu tô. A impressão que deu algum pau no meu fone aqui. A gente percebeu uma necessidade muito grande das mães, nos grupos de mães que a gente participa, nos nossos instas, de mães preocupadas em saber quando que eu devo tirar a fralda do meu filho, quando que eu devo iniciar o desfraude do meu filho. E a Mari vai conversar com a gente aqui porque ela é muito alinhada comigo nisso. A gente acha importante um desfraude consciente, né? No qual a criança é o protagonista, não é a gente que vai fazer o desfraude da criança, né, Mari? A Sim, criança vai fazer o desfraude dela mesma, a gente está lá para apoiar, confiar e suportar todo o processo, né? E sim. aí, eu, inclusive, imprimi ontem, pessoal, está imperdível, um, o e-book da Mari, maravilhoso, que eu imprimi ontem. Depois você podia disponibilizar o link de alguma forma, Mari, no seu Insta. E eu Sim. achei que a forma como ele é disposto é muito legal e a gente vai trabalhar, basicamente, respondendo de forma mais profunda, né? As Uhum. perguntinhas que estão aqui, que eu achei sensacional a forma como você disponibilizou isso no e-book. Então, Mari, para começar, depois que eu já dei essa introduzida, né, no que a gente considera desfraude consciente, me conta a sua opinião. O que você considera desfraude consciente? O que você considera um desfraude feito pela criança da forma como tem que ser, né? Uhum. Então, primeiro, esse e-book, gente, tá, se alguém quiser baixar, tá no meu site também, que é doutoramarianavasconcelos.com.br, e lá tem um link para poder baixar. Mas depois eu vou passar a versão final para a Dani também poder disponibilizar para quem quiser. Então, o que que eu considero como, né, esse processo de retirada de fraldas, né, consciente? Desfraude, não pode falar desfraude, eu esqueço disso. Só por curiosidade, é porque o desfraude é uma palavra que a gente usa, acaba que a gente usa muito no nosso dia a dia, né? É a palavra que está no senso comum, mas se a gente for olhar no dicionário, ele não. O significado da palavra desfraude não é a mesma coisa de retirada de fraldas. É hastear a bandeira, tem uma outra coisa, um outro significado, mas é mais por curiosidade. Mas esse processo de retirada de fraldas, o que que é? Né? Que a gente tem conversado muito. É essa questão mesmo do protagonismo da criança. Quem vai mandar nesse processo, esse processo de independência dela, né? Que é um processo muito importante para ela, dessa aquisição de independência, vai ser ela, né? E a gente tem que ser o mais gentil, natural e respeitoso possível com a criança durante esse processo, né? A criança que manda, ela que vai dar o ritmo do momento, quando que deve ser iniciado e como que vai ser. Os pais vão estar lá como coadjuvantes. A gente está lá não só como os pais, os cuidadores, a gente vai estar lá só para apoiar a criança, para ajudá-la nesse processo, né? Uma coisa que eu tenho
um pouco de medo é a questão da pressão que a gente tem, uma pressão um pouco cultural mesmo, né? Eu sofri essa pressão, né? Quando meu filho estava com 1 ano e meio, mais ou menos, quase 2 anos, eu comecei a ter essa pressão de fora, né? Eu, como profissional, sabia que não estava no momento certo para iniciar, mas ao mesmo tempo a gente, como mãe, a gente, você sabe, né? Tem aqueles momentos, às vezes, de angústia, de insegurança. Então, Sim. ficou a mãe e a profissional um pouco batendo um pouco de frente, né? E aí eu falei assim, não, peraí, vamos usar a razão. Não tá na hora, né, do Miguel, que é o meu filho mais velho, ele estava com quase 2 anos, de tirar a fralda. Esse não é o momento. Eu vou falar, a gente vai falar mais pra frente qual que é o momento, né? E falar também mais aprofundadamente que eu sou totalmente contra da questão da retirada de fraldas coletiva, que a gente vê Sim, que é muito comum. eu ia citar isso, Mari. Assim, a gente tem uma pressão da escola. Eu tive essa pressão também a Bia entrou na escola. Eu estava no segundo período, ela entrou no meio do ano. Quando chegou no segundo, né, período dela, que seria o início do ano seguinte, eu estava grávida. E a professora, e aí, vamos trazer as calcinhas? Eu falei, não. Não, não sei o que. Não, se ela for desfraldada agora, porque aí ela seria desfraldada, eu sabia que não estava na hora. Então seria aquele negócio. E eu vou falar desfraude, gente. Eu tô muito viciada no Pode termo. falar. Eu tô Não, tentando não falar. não. Tem que E falar. aí eu sabia que ela ia ter uma regressão absurda. Você até vai falar disso, né, Mari? Assim, que as Uhum. regressões são comuns e tem as motivações, né? Separação dos pais e Sim, morte na família, sim. nascimento de irmão. Então, não tinha o menor cabimento fazer desfraude naquele momento. Então, ela foi a única criança, se eu não me engano, na época da salinha, que não passou pelo processo da escola. E o que eu fiz, e eu achei uma boa dica, eu às vezes falo isso para paciente, que eu coloquei fralda calça, que ela não tinha usado até então, e eu falei, se ela sentir vontade, porque eu também não queria que ela ficasse a única criança da sala que não podia ir ao banheiro junto. Falei, não, se ela Uhum. sentir vontade de pedir, pode deixar que ela vá junto com as crianças, e ela tira a fraldinha se ela quiser, e ela faz, se ela quiser. Uhum. Né? Mas eu também sofri essa pressão. E aí, só concluindo, Mário, o que eu penso é que, assim, a gente... a criança usar fralda aos 3 anos passa um atestado de incompetência para algumas mães. Então, como é que eu vou chegar no parquinho e falar com as outras mães que só o meu filho ainda usa fralda? Uhum. Além do meu filho ter algum déficit, eu sou completamente incompetente como mãe que não dei conta de tirar a fralda do meu filho ainda, né? Sim. Então, assim, É, começar a desmistificar isso para a gente conseguir de verdade empoderar essas crianças e deixar com que elas exerçam esse protagonismo que elas têm nos processos de autonomia delas, sim. E né? isso até, eu falo isso até um pouco, eu falo no meu e-book, cito isso, até eu lembro quando no meu site também tem um texto, Ana Beatriz, nossa amiga, ela leu o nosso texto e ela me chamou, falou assim, nossa Mari, sensacional isso que você escreveu, não é sinal de inteligência ou esperteza da criança, o fato, minha filha tirou com 2 anos, minha filha tirou com 1 ano e meio, isso não é esperteza, cada criança tem seu ritmo, cada criança tem sua época, né? Então, Sim. isso é importantíssimo para a gente frisar, né? Eu ia dar um exemplo da retirada do Miguel, rapidamente, porque o Miguel foi isso, né? Eu senti uma pressão, só que quando ele estava próximo de 2 anos, ele não dava nenhum sinal de que queria ficar sem a fralda, nenhum sinal. Para ele, a fralda fazia parte da mesma pessoa, ele não estava nem aí. Então, eu estava dando tempo dele. Além disso, né, quando começou a pressão de fora para eu tirar a fralda dele, ia nascer o irmãozinho dele, né, que é o Gabriel. Então, ele ia Ok. passar por um momento de estresse imenso. Então, eu falei, gente, não é hora, não é agora. E aí eu comecei a perceber o Miguel. O Miguel, a gente completou a retirada de fralda dele. Ele estava com quase 3 anos, ele estava com 2 anos e 11 meses. E não foi, e a escola também foi sensacional. A escola que eu escolhi para ele, uma escola pequenininha, foi sensacional nisso. Individualizar, né? Individualizou. O Miguel foi um dos últimos da turminha a sair, né? O dia que eu cheguei, fui buscar ele na escola, cheguei com a professora dele e falei assim, eu acho que ele está começando a hora da gente tentar. E ela falou assim, eu ia te falar a mesma coisa, eu comecei a sentir isso, que ele está demandando agora a tirar a fralda. Então foi assim, foi Sensacional. maravilhoso, foi Você vê que assim, sensacional. né? Pensando nessa questão das regressões e de que cada criança tem o seu tempo, eu não quis tirar antes de ter a Júlia,
a fralda da Bia, porque eu tinha certeza que ela ia regredir. Com 2 meses da Júlia, você me ajudou no processo na época, eu lembro, a Bia tirou a fralda espontaneamente, com 2 meses da irmã. Quer dizer, ninguém esperaria uma coisa dessa e eu jamais forçaria uma coisa dessa. Ela começou aí, eu tinha comprado o redutor, porque alguém me indicou, porque falou, não, outra dica, não sei se você concorda, Mari, uma amiga, mãe, me corrija se eu estiver errada. Eu tinha comprado um piniquinho e ela falou, não, compra um redutor também, porque eu tive muito problema com isso. Meu filho só aceitava pinique quando eu saía, era um inferno, porque ele não fazia em lugar nenhum na vida. E aí eu comprei um redutor por isso, e ela um dia subiu na escadinha, sentou e fez xixi. Assim, foi assim. Então, assim, decidi em diante, óbvio, eu tentei, tirei e tudo mais, e aí deu certo. Mas foi a demanda dela. Ela te pediu, né? Pra começar. Então Eu costumo falar, Mari, 2 coisas importantes que relacionam assim, desfraude com sono. Sono e alimentação. E é por isso que são as 3 lives que eu amei fazer, assim. Sono, alimentação, a Denise, você e... Porque são 3 coisas, gente, que enlouquecem as mães. Porque a gente foi criado numa educação autoritária. A gente tem uma necessidade de controle absurda. E sono, controle esfinteriano e alimentação, a gente não controla. É impossível. Se o menino quiser, ele acorda. Se o menino quiser, ele não come. Se o menino quiser, ele faz xixi na sala. E a gente não vai conseguir fazer nada. Exatamente. Então, a gente precisa trabalhar ressignificando esse controle que a gente precisa, eu acho, muitas vezes, para conseguir realmente deixar que a criança siga, né? Porque enquanto a gente estiver nesse papel do controle, nesse papel do olhar para o comportamento e não para a necessidade não atendida que foi representada com aquele comportamento, a gente vai ter muita dificuldade com todos esses processos fisiológicos e que a criança começa a ter autonomia e nos direciona para isso, né? Isso. Bom, Mari, me conta aqui uma coisa. Qual que é a idade ideal para o desfraude noturno e para o desfraude diurno? Gente, as dúvidas que eu tô conseguindo pegar, eu tô anotando e no final eu vou perguntar, tá? Já vi algumas perguntas aí que são coisas completamente comuns que eu sei que a Mari vai dar show. Então me conta aqui, Mari, qual que é a idade ideal para tirar para retirada de fraldas acontecer fisiologicamente espontânea, tanto diurna quanto noturna, e quando a gente deve se preocupar e procurar um nefropediatra ou o próprio pediatra para conversar a respeito? Então, a idade é só um parâmetro que a gente tem para a gente começar a perceber nosso filho, para ver se ele já está dando sinais. Então, não é. Então, que a gente acontece muito, que aconteceu comigo. Ele já está fazendo quase 2 anos e não saiu da fralda, já está na hora. Não. Não existe essa idade, essa idade chave aí. Então, a partir de agora, eu tenho que tirar a fralda dele. Não. Mas a partir de uma certa idade, eu já tenho uma noção que ele vai começar a demandar e ele vai querer sair, tirar a fralda, né? Então, não existe regras, uma rigidez assim, nessa idade, mas o que a gente vê nos estudos, que também é muito cultural esta época de retirada de fraldas. Então, por exemplo, no Brasil, o que os estudos mostram? Que a gente tem uma média de retirada de fraldas entre 22 a 27 meses de idade. Já nos Estados Unidos, a retirada é de 30 meses a 36 meses, 39 meses de idade. Então, assim, é muito cultural. Não existe nada cientificamente para dizer, tem que ser essa idade. Né? Então, por exemplo, tem países, por exemplo, na Ásia, que as crianças já não usam nem fralda. Tem um furinho na roupa delas para elas já ir fazendo cocô e xixi sem ter que usar fralda. Então, dizem que tem fraldas de tamanhos enormes no Canadá para desfraude noturno, né? Que os meninos usam fralda até 6, aliás, até 7, 10 anos, normal, e tá tendo enurese, põe fralda e pronto, né? Isso. É cultural, né? Claro que o pediatra, ele é essencial para avaliar se aquilo está dentro da normalidade ou se tem algum outro sinais, sintomas que podem fazer a gente pensar, não, tem alguma coisa errada aí que está acontecendo, né? Sobre essa questão quais são os parâmetros que a gente tem que ficar ligado, né? Existem parâmetros fisiológicos, motores e cognitivo-comportamentais. Sobre o fisiológico, antes disso a gente não consegue, e antes dos 18 meses. Com 18 meses, a criança vai ter domínio, tanto, né, a inervação do esfíncter anal e do esfíncter da bexiga dele é que vai se completar essa inervação. Então, a partir daí que ela vai ter consciência de que ela consegue segurar o xixi, que ela consegue segurar o cocô. A partir de, né? Então, não é nada
engessado. Uhum. Existem algumas em relação à questão motora que a criança tem que ter. Não adianta começar o processo se a criança ainda não anda com firmeza. Não adianta começar o processo se a criança não consegue tirar a cuequinha, tirar a roupinha. Então, ela tem que saber tirar a própria roupa, ela tem que saber andar adequadamente, conseguir subir, sentar no piniquinho, né? Entender comandos, entender, tirar a roupa, sentar no pinico em 2 etapas, né? E ter a capacidade de comunicar. Quero fazer xixi, quero fazer cocô, xixi, cocô, né? E questões das habilidades comportamentais e cognitivas, não, ela tem que ser capaz de imitar, então ver os pais a fazer o cocô, o xixi, isso é importantíssimo, a criança acompanhar a gente nesse momento, né? A gente vira mãe e pai, a gente perde um pouco da nossa privacidade, né? Mas isso é importantíssimo para a criança. Só fazer um parênteses, Mari, sem querer te interromper. Eu assisti uma live outro dia e eu achei sensacional uma coisa que eu ouvi. Que a pessoa estava dizendo, você tem que estimular o seu filho a ir ao banheiro com você, para ele poder observar, ver como é que faz. Eu falei, gente, precisa estimular? Porque assim, aqui em casa, fazer xixi sozinho é um luxo que eu não tenho. E, assim, se alguma mãe aí tem, estimule para os meninos verem que eles aprendem por imitação, né? Tem um estudo, sim. Mari, e aí isso me lembrou um estudo que eu aprendi lá na atuação consciente, sensacional, que a Ju comentou, de que quando as crianças observam os adultos andando, tem estudos de neurociência que já mostram que a área motora do cérebro ativa-se com poucos meses. Então, quer dizer, a criança está aprendendo te vendo o tempo todo. Você não precisa Você precisa, né? Você vai estar ali, mas ela está te vendo. É importante que ela veja e ela vai fazer em algum momento. E você jamais colocaria um menino de 6 meses seguro pelos bracinhos tentando fazer ele andar. Porque você sabe que aos 6 meses, criança nenhuma tem o motor desenvolvido o suficiente para andar. Mas com o desfraude, a gente perdeu esse... Eu não sei em que momento, não sei se foi... né? Como a pediatria via isso antigamente, depois você pode falar um pouquinho mais sobre isso também. Em que momento isso se perdeu? Porque é uma coisa na qual as pessoas realmente não pensam no motor, né? Mas, Val, você estava dizendo dos... Não quero te... Mas é isso mesmo. Essa questão do andar é isso mesmo, né? Ninguém com 6 meses de idade vai pegar o menino na mão e vai sair andando, né? Você não sabe nem sentar direito, né? E essa questão também de adquirir tem muito a ver também com a alimentação. Não faz sentido eu dar um alimento para a criança comer na boquinha se fisiologicamente ela começa a sentar com 6 meses, ela tem um reflexo de protusão da língua que some a partir dos 5 meses. Então, tudo na criança está relacionado com o desenvolvimento dela, né? Aí, assim, o que está faltando falar a criança tem que ter capacidade de dizer não, capacidade de dizer que está com vontade, que quer fazer xixi, que quer fazer cocô, para a gente começar esse processo. Uma coisa que é importantíssimo, que eu acho que tem que frisar, se a criança tiver quadro de intestino preso, é importante a gente tratar essa disfunção de intestino antes de começar, porque é muito comum a gente ter falhas nesse processo se a criança já tiver algum quadro de constipação. Então, antes de iniciar, tratar a constipação dessa criança. Isso é importantíssimo. E outra coisa que a gente já falou aqui um pouquinho no início, que é bom a gente frisar, então, se a criança estiver passando por um momento de estresse, né, estresse de perda de algum ente querido, ou entrou na escolinha nova, ou nasceu um irmãozinho, ou morreu um bichinho de estimação, ou a gente está numa pandemia que está todo mundo num nível de estresse fora do normal e essa criança está absorvendo muito esse estresse nesse momento. Com certeza, com certeza. Talvez não seja o momento, né? É sentir, mas ao mesmo tempo a criança pode estar tranquila e é esse momento que os pais estão mais em casa, talvez seja o momento ideal. Não tem uma regra, né? Não tem uma regra, a gente sentir a criança. Ô Mari, e com relação, você falou do momento ideal, só que fizeram essa pergunta, eu já tinha anotado aqui, retirada de fraldas no frio. Eu acho que a gente pode... Não tem nada rígido, né, novamente, não tem nada cientificamente, mas assim, na prática, o ideal é a gente evitar mesmo, porque no frio a criança está muito mais encapotada de roupa, às vezes a gente frio... Né? Mais difícil de despir, às vezes é mais difícil da gente segurar, porque o frio dá mais vontade de você fazer xixi mais vezes. Talvez seja o momento de não tentar no frio. Esperar um pouquinho, né? Mas esperar um pouquinho, mas não é nada rígido, né?
Ô Mari, com relação a outra coisa muito importante, você ainda falando de estar na hora. Quando a criança fala assim que fez, tá na hora? Como assim que fez? Ah, mãe, Xixi. acabei de fazer Ela fala, cocô. não, ela fala cocô assim que fez o cocô, mas já fez. Tá na hora? Uhum. Tá na hora da gente começar, às Atinar, vezes, né? já atinar, comprar um Comprar um piniquinho já junto piniquinho. com ela, conversar a respeito, mas Comprar nada. livrinho, né? Comprar Comprar os livrinho. livrinhos, Porque tem né? E muita não mãe que faz essa pergunta simplesmente. pra mim. Não, Muita mãe não. faz essa pergunta, né? Sim. E assim, mas é um momento que para a gente começar o preparo, né? Preparar o terreno, preparar a casa, preparar todos para o momento, mas não significa que amanhã eu vou tirar a fralda dele, colocar uma calcinha, uma cueca e vamos começar, Uhum, né? uhum. Mas, Mari, como, como a gente vai se preparar para esse início? Assim, o que que dá para fazer para estar com tudo pronto para o momento da criança chegando? O que que a gente tem que fazer? Sim. Primeiro lugar, todo mundo tem que estar preparado para isso. Não adianta eu não ter tempo ou não adianta eu não ter paciência para esse momento, porque é um momento que demanda muita paciência, né? E todas as pessoas têm que estar preparadas, né? Os pais, os cuidadores, se os avós estiverem participando desse processo também de cuidar da criança. Agora não, porque não está tendo aula, mas na época das aulas é conversar com a escola. Olha, eu acho que agora nós estamos preparados, vamos começar. E tem que todo mundo conversar a mesma língua. O processo tem que ser homogêneo, tem que ser igual, né? Tanto a Uhum. mesma língua de tudo. De falar é cocô, é xixi, ou é urina, ou é fezes. Todo mundo adotar a mesma palavra para o processo, né? Lembrar que a gente não pode punir a criança nunca, né? Às vezes no automático mesmo. Nossa, fez xixi na calça ou fez cocô e às vezes no automático você perde a paciência e às vezes está na correria, está saindo para ir trabalhar. E às Você tem vezes é outra só um coisa para olhar, né, fazer? Mari? Às Às vezes é vezes é só um só um olhar. olhar. E isso pode causar grandes transtornos para essa criança, né? Então, tentar maior naturalidade não tem problema. A mamãe viu que você, ou o papai viu que você fez xixi na calça, não tem problema, vamos tirar, vamos trocar, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Você tá fazendo certinho. Ponto. E vamos embora, né? E às vezes, Mari, eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu percebo, assim, nas mães, uma dificuldade muito grande de dar um passo para trás. Então, assim, eu iniciei um desfraude, a escola iniciou um desfraude precoce, ou eu iniciei um desfraude precoce, ou eu iniciei um desfraude e engravidei, e aí o menino desandou e regrediu completamente. E o que eu percebo é assim, meu Deus, mas eu vou voltar com a fralda? Uhum, Eu não posso fazer uma coisa dessas. uhum. Vai confundir o menino. Me conta sobre isso, porque isso é uma coisa que eu vejo o tempo todo e... Não, às vezes a gente começa mesmo, às vezes a gente achou que o menino estava dando sinal e na hora que começou viu que não estava na época certa mesmo. Não tem problema, né? Eu acho que aí é importante até porque a gente tem, culturalmente, a gente tem mania de falar assim, você tem que tirar essa fralda porque é fralda de neném, fralda de Exato. bebê. Desvilanizar a Primeiro, fralda, né, Mari? desvilanizar, não evitar usar esse termo para fralda, né? É assim, a fralda, assim como calcinha e cueca, é uma coisa normal. Mostrar para a criança que é uma coisa normal usá-la, né, em primeiro lugar, porque se acontecer isso, de eu ter que voltar para trás, eu vi que o processo não está legal, e se a gente vê que não está legal, é melhor a gente parar, esperar 1 a 3 meses, sentir a criança, ter calma, para depois voltar e conversar com ela. Tá tudo bem, meu filho, não tem Sim. problema. Vamos voltar para a fralda, mais para frente a gente tenta de novo, porque você vai dar conta, eu tenho certeza. Isso eu acho que se a fralda já foi vilanizada, porque às vezes não depende da gente, né, gente? Vó fala isso o tempo todo, ou às vezes Uhum, uma mãe de um amiguinho. Eu penso que a gente sim, precisa ressignificar essa fralda para essa criança mesmo. Filho, qual o problema? sim. Problema nenhum. Eu lembro, eu escutei isso em uma aula e achei sensacional, assim, quando você tem um desfraude noturno difícil, com uma criança que tem anuresia até muito mais velha, por história familiar, sem nenhum problema fisiológico, Uhum, e eu lembrei de mim, porque eu tive anuresia noturna até muito velha, minha família toda teve, minha mãe teve. E aí eu fico pensando, meu Deus, se eu tivesse uma fralda, se alguém tivesse me colocado uma fralda, uhum, mas teria sido tão maravilhoso para mim, lá para meus 6, 7 anos. E a Psimama fez uma live outro dia sobre isso, eu achei legal, ela fez uma pergunta no meio da live assim, pessoal,
vamos lá, idade normal de desfraude 5 anos. Muita gente fala isso. Então, noturno. Vamos lá. Todo mundo fala aqui, por favor, nos comentários, qual foi a idade, última idade que vocês se lembram de ter feito xixi na cama? E sim, Mari, foi bizarro. Mas foi assim, 10, 12, 9, 7, mas muita gente, muita gente. Provavelmente, né, é óbvio que tem um viés. Essas pessoas estão com dificuldade no desfraude noturno porque elas têm enurese noturna. E aí o filho tá tendo também. Então tem um viés. Ali tinha provavelmente um tanto de gente com história familiar de enurese noturna. Mas mostra como que se as coisas não tivessem esse peso que tem, como seria mais fácil para essas, como teria sido mais fácil para todas essas mães e hoje estaria sendo mais fácil para essas crianças que estão passando por isso, né? Não, e imagina a tortura que não é para criança, né? Ter que acordar, às vezes, 2, 3 vezes à noite, trocar toda a roupa de cama, toda a fralda. E se você que mexe com sono sabe muito bem o que isso também não causa no sono da criança. E na isso quando a mãe não interrompe, né? Isso quando a mãe não interrompe 2, 3 vezes, a cada 2, 3 horas, o sono da criança para a criança fazer xixi, né? Infelizmente, antigamente tinha essa conduta, né? Tem que acordar seu filho, acorda de madrugada, põe o despertador para tocar. Mas isso, graças a Deus, a gente já tirou, né? Não tem mais essa conduta de ficar acordando criança à noite para ensinar a fazer xixi. E eu acho que o tema enurese noturna também é um tema tão amplo que acho que vale até para uma outra live, outra live que tem muita coisa para falar a respeito, né? E o que acontece nesse processo? O que acontece que a gente tem que ter, é importante ser o mais natural possível, porque no momento que a gente é muito autoritário, tipo assim, menino, tá na hora de você fazer xixi e cocô, vai lá no banheiro agora fazer xixi e cocô, vambora, levar na barra a criança para sentar no pinico, no tal para fazer xixi e cocô. Isso, ou quando esse processo começa muito precocemente, que a criança ainda não tem maturidade para esse processo. O que a gente vê muito, não é pouco comum, é muito comum no consultório. A infecção urinária de repetição, principalmente em menina. As meninas têm uma questão psíquica mesmo, elas são mais retentoras, de segurar mais xixi, de segurar mais cocô. A gente vê muito infecção urinária de repetição, distúrbio de bexiga, por exemplo, bexigas de altas capacidades, bexiga que não esvazia completamente, constipação intestinal gravíssima. Então, aí a importância desse processo de ser tranquilo, com leveza. É muito comum, Mari, é muito comum. É isso que você está falando, eu também vejo muito isso. Treinar o menino, porque é treinamento esfincteriano no sentido de levar a criança a cada 2 horas no banheiro, a criança faz xixi sem estar com vontade. A mãe fala, eu não tô com vontade, mãe. Tá sim. Faz aí que tem um pouquinho aí pra você fazer. Então a bexiga nunca fica repleta, nunca consegue ficar repleta, porque nunca dá tempo de encher. E eu acho muito temerário do ponto de vista da educação parental você dizer a uma criança que você conhece mais o corpo dela do que ela mesma. Sim. Eu acho que dizer para uma criança que você sabe a hora que ela tá com fome, que você sabe o tanto que ela dá conta de comer, que você sabe a hora que ela tá com sono e que você sabe que ela tá sim com vontade de fazer xixi, é muito sério. Pensando em transtornos psicológicos pro resto da vida. Porque você ultrapassa a integridade física dessa criança, sabe? Sim. E essa criança para de entender os próprios limites. Porque, eu não sei isso de mim. Deixa eu ver, mãe. Eu tô com vontade de fazer xixi? Imagina, assim, porque ela pode não verbalizar, mas é isso. E quando você faz um desfraude precoce, que vai gerar, por exemplo, muitos escapes, você me falou isso na época do desfraude da Bia, o que você gera de frustrações para essa criança, enquanto ser humano mesmo, enquanto ser capaz, é muito sério também. Você pode instabilizar a autoestima dessa criança pro resto da vida. Isso. E com o noturno eu vejo isso muito, porque aconteceu comigo. Então, assim, com o noturno é muito sério, porque você fica com cheiro, a sua cama tá sempre molhada, seu irmão tá te zoando, sua mãe tá te punindo, porque aí você tem que lavar sua roupa. Você tem que lavar sua roupa de cama, porque você que fez. Eu fiz. Eu contei isso pra Mari quando a gente combinou de fazer essa live. Eu tinha que lavar minha roupa de cama desde muito pequena. E assim, não adiantou nada. Eu continuei fazendo xixi na cama e lavando a roupa de cama e fazendo xixi na cama e tal. E a minha enurese começou, porque eu tinha desfraudado, e a minha enurese começou quando meu pai faleceu. Então, quer dizer, que falta de senso, meu Deus, das pessoas que não viram o que estava acontecendo comigo ali, sabe? Ninguém viu. Ninguém viu. Mas foi conhecimento também que a gente começou a ter ao longo do tempo, né? Graças a Deus que agora a gente tem esse tipo de conhecimento, né? E outra coisa que é muito comum, além de ficar usando termo pejorativo, seu mijão, tá fazendo xixi na cama e tal, não é pouco comum
é ver pai bater mesmo no filho, agressão física, né? Levar a chinelada porque fez xixi na cama. E o coitado não tem controle. Exatamente. Eles pensam, os pais, alguns, né, algumas pessoas que lidam com esse assunto, que pensam, Mari, que é uma força de vontade da criança, né? A criança que precisa querer. Não funciona assim. De novo, gente, vamos pensar num exemplo claro, para ficar bem caricato. Você virar para uma criança de 6 meses e falar, anda aí, não é possível. Vai até ali, gente, não custa, sabe? É a mesma coisa, é a mesma coisa. Sim. Esses dias teve uma mãe numas médicas que falou que a babá falou pra ela que ela estava começando a reprodução alimentar e que ela deveria reclinar. Você acha que você viu essa mensagem? Que ela deveria reclinar a cadeira porque a menina tava cuspindo muito. Então ela deveria reclinar a cadeira um pouquinho pra entrar mais fácil. Pensa nisso. Que perigo. Que perigo. Pensa nisso. Então, assim, é a mesma coisa. Meu Deus, essa criança não tá pronta. Interrompe o processo. Vai mais pra experimentação, dá na mãozinha dela, sabe? Textura, pegar. Por que a criança tem que fazer xixi no vaso quando a gente acha que ela tem que fazer? Por que a gente acha que a criança tem que dormir a noite toda quando a gente acha que ela tem que dormir? E por que a gente acha que a criança tem que comer o quanto e quando a gente acha que ela tem que comer? Sim. Isso tem que estar entranhado, gente. Isso tem que estar entranhado na gente. Perfeito. A criança é um ser humano pequeno, mas é um ser humano. Sim. Não é. E assim, é engraçado que a gente é incapaz de fazer as coisas que a gente faz com criança com qualquer outro ser humano do mundo. Você jamais vai virar para uma amiga sua e falar assim, porque são duas coisas, né? Às vezes você tá numa conversa maravilhosa entre amigos no boteco tomando cerveja, você tá doida para fazer xixi? Em que momento que você decide que fazer xixi no vaso é mais importante e perder um pedacinho da conversa? Porque isso é de maturidade cognitiva. É óbvio que... E você também me falou isso na época, né, da maturidade cognitiva, quando a Bia começou a ter escape, depois de já desfraldada completamente, porque ela queria brincar. Meu Deus, brincar é mais legal. E por enquanto, naquele momento, pro cognitivo dela não tem muita importância fazer xixi na calça. Sim. Não é verdade? Então, assim, em algum momento na vida, isso passa a ser importante e ela não vai mais. Você não vê adultos fazendo xixi no boteco. Bom, vê, né? Pode ver, mas assim, no geral, porque não quer perder um pedacinho da conversa. E você jamais falaria com uma amiga sua, não, pode fazer xixi, que você tá com vontade. Tem muito tempo que você tá aqui já, sem tomar cerveja, tá tomando cerveja, é óbvio. Vamos lá, tá na hora. Você jamais faria isso com uma amiga sua. Mas com a criança você se sente no direito de fazer. Sim. Né? Uma coisa, gente, é convidar. A gente até discutiu isso, né, Mari, na nossa conversa. Uma coisa é convidar. Filha, eu vou fazer xixi, vamos fazer xixi. Então, filho, você não quer fazer xixi? Agora. Sim. Outra coisa é forçar, obrigar. Né? A criança não tá com vontade. E ela vai esquecer, né, Mari? Como você me falou na época. A criança vai esquecer de fazer xixi porque ela ainda não conhece o corpinho dela. E é justamente ensinando, mostrando. Até, de repente, Mari, me corrija se eu estiver errada, depois que ela já fez, olha, tá vendo aquilo que você estava sentindo? Era vontade de fazer xixi. Da próxima vez, vamos ver se a gente consegue ir um pouquinho antes. Sim. Porque é desconfortável, né? Ficar com a calcinha molhada e tal. E assim, tem coisa mais interessante que ela pode fazer, que é brincar, assistir televisão, do que ir no banheiro fazer xixi, né? Fazer cocô. Então, acontece muitas vezes dela adiar, segurar, ou muitas vezes perder mesmo, porque ela tá com atenção em outra coisa. Então, o que é importante pra gente é, às vezes ele dá sinal, às vezes começa a agachar demais porque tá com vontade de fazer cocô. Então, você vê que ele tá com vontade. Começa a segurar a genitália porque quer fazer xixi, mas tá brincando e não quer fazer xixi. É só você pode mostrar, né, Mari? Olha, tá vendo quando você faz isso, filho? Depois que passou, deu errado, fez... Olha, filho, tá vendo? Você lembra que você estava fazendo assim, assim, assim naquela hora? Isso é a sua vontade de fazer xixi. Vamos tentar prestar atenção na próxima vez? Gente, nós somos adultos que não sabemos os nossos limites. Nós somos adultos que não conhecemos o nosso corpo. A gente come compulsivamente porque a gente não sabe quando a gente está saciado. Vamos interromper o processo agora. A gente não precisa fazer a manutenção dessa violência que foi feita com a gente. A gente pode interromper agora. A gente tem conhecimento para isso. A gente está buscando, né, conhecimento para isso. E nós fizemos o curso de Mindfulness, né, Dani? O mais importante mesmo é consciência corporal. A gente não tem, né, Mari? A gente não tem. A gente não tem. Não tem.
A gente não tem. A gente segura xixi, a gente tem casos, vários adultos. Eu não tendo criança, né? Não atendia criança quando eu atendia urgência, mas tinha muito adulto que a gente via. E a gente chegava à conclusão que retinha xixi o dia inteiro, estava preocupado e ocupado. Então, assim, a gente faz isso também. A gente faz isso também. A gente não toma água. A gente não sabe quando a gente está com sede. Sim, né? sim. Então... E assim, agora, outra coisa que é importante, então assim, você quer dar um hábito para a criança fazer xixi com frequência, tá vendo que não tá acontecendo, às vezes a criança tá retendo demais, tenta ir na brincadeira, vamos ver quem que vai chegar primeiro no banheiro, mamãe ou você? Vamos ver quem faz xixi primeiro. Mas na brincadeira, né? É uma coisa mais tranquila, se ela não fizer, ela sem não forçar. Quer, se ela não quiser, ela não quer fazer. fazer. Isso. Entendeu? O que mais, Mari? Bom, você preparou pra gente falar aí? Então, beleza. Quais então são os... Beleza. Acho que a gente chegou até a falar já um pouco. Dos marcos? Dos marcos, né? Então, assim, e agora? Eu acho que meu filho tá dando sinal. Então, quais são esses sinais, né? Ele começa a pedir, mamãe, quero fazer xixi, mamãe, quero fazer cocô. No caso do meu filho, ele começou a querer ficar incomodado, arrancando a fralda o tempo todo, né? Mas em algum momento, todas as crianças vão manifestar o desejo de forma mais prática para os pais entenderem? Porque teve essa pergunta aqui. Quando eu vou saber que está na hora? Nem sempre. Por exemplo, no caso do meu filho, ele não falava, mamãe quer fazer xixi, mamãe quer fazer cocô. Eu sentia que ele estava incomodado com a fralda. Então, assim, ele estava toda hora tentando tirar a fralda, não estava achando legal mais ficar com a fralda. Foi aí que eu comecei a sentir, ele não está querendo mais usar. Mas só uma coisa, eu ia falar isso. Tem criança que com 1 ano e meio começa a ter curiosidade. Não, mas eu tô falando do contrário. Ela começa a ter curiosidade de se ver sem fralda e ela arranca a fralda, mas não significa que o desfralde está passando. Não significa. Né? Então a gente tem que observar os marcos motores para ter noção se não, deixa eu ver, tá na hora. É possível estar cognitivos. Porque do mesmo jeito, gente, que a criança descobre a mãozinha, descobre o pezinho e ela vai olhar e ficar vidrada dias, ela vai fazer isso com a genitália também. Sim. E assim, é muito engraçado. Isso começa muito. Tá acontecendo com a Júlia agora, a Júlia tá com 1 ano e meio. Tirar a fralda, ela mete a mão. Imediatamente. Então, assim, e aí, sem querer, a gente faz muito isso, assim, pensando em sexualidade, pensando em que o desfraude é um passo importantíssimo pro início da educação sexual das crianças. Sim. E aí, o que eu fiz outro dia? Eu fiz. E depois eu fiquei, ai meu Deus, eu tô... Tira a mão daí, mas não era a pepeca, era o cocô que tava lastrado. E aí, assim, sim. Isso atrapalha tanto o processo do desfraude do cocô posterior, talvez, né, Mari? E da sexualidade em si, porque, peraí, por que eu não posso pôr a mão aqui? Ela tá explorando o corpo dela, né? Foi uma reação totalmente porque foi muito, assim, tinha muito cocô, sabe? Foi um negócio totalmente... Sim. Mas pra ela não se então, sujar, assim, e a mão, né? Porque ela ia pôr lá e pôr na boca, né? Certo que ia ser uma coisa assim, né? Lei de Murphy. Então, assim, tem esse momento em que a criança começa a descobrir a genitália, começa a ficar preocupada em olhar para baixo e ver, sem identificar ainda nada de menino ou menina, mas de se olhar, se observar como teve com a mão e teve com o pé, e ainda não tá na hora. E às vezes a criança vai ficar arrancando a fralda, né? Como a gente consegue diferenciar isso, Mari? Tem mais sinais que a gente possa associar, por exemplo, ao Miguel tirando a fralda, além desse que você fica, opa, idade, né? Idade é falar muito, sinalizar muito cocô, xixi, falar cocô, xixi. Eu acho que são mais esses pontos. Assim. Tem crianças que já falam, mamãe, eu quero fazer cocô. Antes de fazer o cocô, quero fazer xixi. E aí já é um sinal interessante, né? E lembrar novamente que antes dos 2 anos, dificilmente, lógico, tem casos de crianças que tiram antes dos 2 anos. Dificilmente a criança vai dar algum sinal, né, de que está pronta para isso. A gente pode interpretar esses sinais como outra coisa, tipo a exploração do corpo. A exploração, exemplo, né? Outra coisa é comparar, né, Mari? Sim, muito comum. Aí você chega no parquinho, você chegava, né? Não tem mais parquinho. Você chegava no parquinho e falava, nossa, mas seu filho ainda tá usando fralda? Nossa, meu desfraldou com 11 meses. Sim. Então, gente, evitar comparar, evitar falar, você não tá usando fralda ainda, seu coleguinha fulano. Você tá usando fralda ainda, seu coleguinha fulano não tá mais. É muito comum. Evitar ao máximo, e é isso, né, que a gente já falou. Mostrar pra ele que é natural, não tem problema usar fralda. Na hora que ele estiver pronto, ele vai sair dessa fralda. E assim, tirando crianças que às vezes têm um atraso no desenvolvimento, ou tem algum quadro neurológico ou psiquiátrico,
As crianças vão sair, é fato. Você conhece alguém que, né, que tá tudo 15 anos de fralda. Que não saiu da fralda? A criança vai sair. Basta a gente ter paciência e confiar. E confiar na criança e no processo, né? Isso. A criança, gente, do ponto de vista da educação, a criança, ela busca por autonomia desde que ela nasce. Ela te olha e está aprendendo tudo que você está fazendo desde o início. Então, você pode ver que chega um momento que a criança não quer que você dê comida para ela. Ela até regride num segundo momento, principalmente quando nasce irmão, que coincide, né, a idade. Mas no primeiro momento, ela não quer que você dê comida para ela. Então, a fralda é a mesma coisa, gente. Ela não quer usar fralda. Porque tem mãe que fala assim, que é preguiça, falta de interesse. Eu já vi de tudo. Já vi preguiça, já vi falta de interesse e já vi força de vontade. Não, gente, ela quer, mas ela ainda não consegue. E se você trata ela assim, ela vai se sentir incapaz e é só idade. É tipo o menino que não... Pegando num exemplo maior, é tipo você pegar um menino de 5 anos que não escreve ainda e falar, mas é possível que você não escreve nenhuma letra. Ele não consegue. E não tá na hora mesmo. Então, qual que é o problema? Deixa ele lá, né? E tem crianças que são mais devagar mesmo. Paciência, né? Pois é. Ô Mari, com relação a desfraude noturno, teve muitas perguntas, 2 perguntas que apareceram muito aqui. Desfraude noturno e a outra, eu quero que fale antes, que é mais rápido. Desfraudou completamente do xixi, mas não consegue fazer o cocô. Pede a fraldinha para fazer o cocô. Fala sobre isso. Pois é, isso não é pouco comum, né? É bem comum, principalmente nos meninos, a gente estava conversando, né? O que acontece? Primeiro, a criança muitas vezes tem um medo, uma aversão de ver o cocô. O cocô é feio, né? Assim, tipo, lembrando que a gente não pode usar esse termo para cocô. A gente tem que usar o termo supernatural, não ficar falando que o cocô é fedido, que o cocô... Não, beleza. Às vezes isso até já existe porque já ouviu, né? Sim, na casa. Sim. Muitas vezes tem crianças que têm medo mesmo, faz o cocô e tem medo do cocô. Né? Então acontece, às vezes, apesar da criança, o normal é a criança já conseguir segurar o cocô antes de segurar o xixi, né? Mas não necessariamente a criança sai tira a fralda do cocô primeiro que do xixi. Por quê? Pela essa questão de medo, né? E muitas vezes o menino, né? A questão do menino, que o menino às vezes aprende a fazer o xixi em pezinho, então ele demora às vezes para aprender a sentar e fazer o cocô. Por isso que é importante, principalmente nos meninos, a gente começar a ensinar ele primeiro a fazer o cocô, xixi no vaso, sentado, para depois passar para a fase em pé. Eu vejo, Mari, que o xixi em pé é mais rápido. Então eu vejo que muita mãe fez desfraude precoce do xixi, muitas vezes, porque o xixi em pé é mais fácil. Vai no ralinho e tal. Essa mãe que eu contei que me mandou comprar o redutor, era esse o problema, um dos problemas. O menino só fazia em ralinho. Nem era no pinico. O xixi era só no ralinho do banheiro. Então, às vezes, fez um desfraude precoce do xixi e aí não foi o desfraude. É por isso que o cocô não aconteceu. Não tô dizendo que é o caso de quem tá falando que acontece isso aqui não, tá, gente? E um outro motivo que eu já li é que a criança tenha um desconforto quando ela senta no vaso. Então, vale muito a pena, do mesmo jeito que a criança brinca de boneca, brinca de mamãe, brinca de dirigir, ela brincar de fazer cocô e xixi, mesmo que não tá na hora. Tipo, você sentou no vaso e ela manifestou interesse de sentar, põe ela lá sentada, de fralda mesmo. De roupa, isso. Porque há uma abertura da nádega nesse momento que dá um desconforto no ânus. E pode acontecer da criança relatar até dor. Eu não acredito que sinta dor, né, Mari? Mas a criança relata sentir um desconforto. É incômodo, né? E aí ela não quer ficar sentada. E pro cocô, você precisa de um tempo ali sentada, né? Não dá pra... Não é automático como é o xixi. Então, eu acho que aí ela não dá conta de ficar ali sentada. Então, é importante ficar sentado... treinar o sentado primeiro, né? Por esses motivos todos que a gente falou. Sim. E aí, o que é que faz? Põe a fralda pra fazer o cocô? Põe. Eu deixava, né? Na verdade. E eu vou te dizer, eu tinha uma angústia, que eu vou contar o que aconteceu. O que aconteceu na minha... porque eu quero, né? Eu, como profissional, quero que o trem seja figura de livro, mas lógico. E aí, o meu menino, então... E começou a dar sinal com 2 anos e 11 meses, com mais ou menos 15 dias ele já estava legal no xixi, mas o cocô, ele se recusava completamente, né? Então, primeiro, o que eu fiz? Eu comprei primeiro um pinico, aí ele não queria ir no processo. Por quê? Que a gente aprende. É importante a gente comprar primeiro um pinico, que é mais fácil o acesso, mais fácil da criança sentar, beleza, mas meu menino não queria, não quis o pinico, para nada, nem xixi, nem cocô. Aí eu pensei, vou comprar o redutor de assento com a escadinha, que é ótimo, porque para sentar no vaso é importante ter um apoio com o pé, né? Então comprei. Não quis, recusou sentar, não quis. Não, beleza, não vou.
Aí fui pro mictório, tem um mictório de sapinho que você coloca na parede. Foi o que ele aceitou. Começou a fazer. Aí, no caso dele, ele começou a fazer xixi em pé, né? Apesar de eu recomendar não ser isso, ele começou a fazer xixi em pé. E aí se recusava completamente de fazer cocô. Aí tinha que ser na fralda. Eu falei assim, beleza. Lógico, por dentro a mãe ficou um pouco angustiada. Tipo, ai meu Deus, será que ele vai sair dessa fralda? É. E aí, quem me ajudou muito nesse processo já foi a babá. O que acontece? No prédio que eu moro, tem um banheirinho de criança na parte de baixo, que é aquelas privadinhas baixinhas. Então, na hora que eles desciam para brincar, ela perguntava para ele, você quer fazer cocô? Ele sentava na privadinha e fazia. Comigo, às vezes, ele fazia na fralda. Então, até que, a partir de agora, ele parou. Aceitou o pinico, agora faz cocô no pinico de boa. E foi assim. Teve uma época, na verdade, que meu marido até falava assim, meu Deus, você vai fazer isso mesmo? Eu tirava a fraldinha dele, falava para ele agachar no box e fazer o cocô no box, que não tinha problema. E aí eu pegava o cocô e jogava fora, e para ele ir acostumando mesmo, agachar, sentar, fazer o cocô sem a fralda, ver que é normal, acostumando com o processo mesmo. E estamos agora, aconteceu. Agora é uma coisa que eu acho que é importante a gente frisar, que ao mesmo tempo claro, que eu não tenho que preocupar, né, que cada criança sempre tem seu tempo, se ela está mais devagar para adquirir aquele marco, né, da retirada da fralda, mas é claro, tudo isso tem que ter uma avaliação do pediatra, né? Por quê? Porque que acontece isso muito na fala, gente, que eu tenho muito medo, porque às vezes chega, uma criança com 1 ano e meio não está falando, aí a gente escuta isso demais. Mas é normal, a criança vai falar, cada criança tem seu tempo, tem que ter cuidado, gente. Porque tem muitos, por exemplo, o transtorno, autismo, algumas doenças que a gente pode identificar, às vezes, com esses atrasos. Né? Claro, se a gente vê que a criança não tem nada, o desenvolvimento dela tá normal, tá tudo encaixadinho, bonitinho, aí eu não preciso se preocupar que ela tá devagar para tirar fralda, ou tá devagar às vezes para falar, mas tem que também prestar atenção que tem outros distúrbios de atraso de fala também, que não é... Ô Mari, mas como a criança tá com um atraso no desfraude, não tem nenhum outro atraso de desenvolvimento que faria a gente pensar nesse alerta? Ser só a fralda? Só a fralda, não. A gente teria outros sinais, por exemplo, do autismo, né? Tem outros sinais, mas que a gente tem que estar alerta, e tem que ser uma coisa junto com o pediatra, tem que ser uma conversa junta, né? Pra gente ver realmente se não tem outra coisa. Que é muito comum a gente ver, às vezes, a mãe falar mesmo de criança que tinha algum transtorno do espectro autista, alguma coisa assim, da pessoa, não, tá normal, tá normal, tá normal. E a mãe sentia muito essa angústia, que ela vê que não estava normal. Tem alguma coisa errada. Alguma coisa errada. Não era só isso, né? Ô, Mário, aí a outra coisa foi sobre desfraude noturno. A gente tá com o nosso tempinho contado, vamos ver se a gente fala um pouquinho de desfraude noturno e... Sim. Eu acho que a gente tem uns 12, 13 minutos aí. Entendi. Porque faltou, na verdade, a gente falar como é que ia ser o processo, né? E aí, comprar o piniquinho, que eu acho que também seria muito interessante a gente falar. Mas... Então, quem sabe a gente fala isso e deixa a desfraude noturno para uma outra live. Sim. Então, o que acontece? O que é importante? Tô preparada. Então, preparou a casa, preparou todo mundo que cuida do menino, tá todo mundo preparado, beleza. Vamos levar o menino para comprar o pinico. Vamos escolher um piniquinho. É deixar o menino participar desse momento que é dele, não é seu. Né? Então agora a gente não tem loja aberta, vamos entrar na internet, abre o site da internet. Só te interrompendo, Mari. Gente, não entendam essas dicas da Mari como, beleza, vou fazer isso. Nossa, mas eu fiz o que a Mariana falou, a doutora Mariana falou, e em uma semana não fiz diferença nenhuma. A gente não tá fazendo isso pro desfraude acontecer. Não. Não é uma coisa matemática. Comprei o pinico, amanhã ele já tá fazendo cocô xixi. A gente tá preparando, mas ele vai. Nós estamos preparando o terreno. Né? Então, assim, comprar o piniquinho. Vamos lá, escolhe qual cuequinha que você quer usar, calcinha. Vamos lá no... Sabe que eu falo muito coisa de menino com meus meninos, porque eu só tenho menino, né? Vamos lá no site, qual cuequinha que você quer? Você quer com qual super-herói? Você quer com a Patrulha Canina? O que for, né? Do Miguel, até trouxe o livro aqui. É um livrinho. Tem vários tipos de livros sobre começar a ler antes de dormir, né? Que a gente, né? É importante a gente ler para criança. Ler livros que estão relacionados à desfraude, né? Essa retirada. Você mesmo falou de um outro livro, da Psimama, que também é muito legal. Muito legal. Então, assim, preparar. E aí, quais são as outras coisas que a gente pode fazer para preparar? Vamos lá, vamos brincar com o pinico.
Vamos vamos brincar com o pinico? Senta de roupa no pinico. É fazer o menino acostumar com a situação. Vamos sentar, vamos brincar, levar mesmo o ambiente de brincadeira dele, brincar de, ah, mamãe vai fazer cocô. Senta no A gente pinico. com o segundo filho não tem esse problema, né? A Júlia senta no pinico desde um ano. Toda hora que ela quer, vê a Bia no banheiro, ela vai lá e senta de roupa. Porque é normal dela, né? Problema. É uma coisa normal para ela ali. Outra coisa, vou trocar fralda, em vez de jogar no lixo, vamos lá, ajuda a mamãe a colocar a fraldinha dentro do piniquinho, leva para o piniquinho essa fraldinha para ele entender que o pinico é para esse fim, né? Depois eu posto, gente, os livros todos. Você me manda foto desse, Mari? Eu posto para todo mundo Mando. os livros todos. Mando. Encorajar, né? E isso, mostrar que, por exemplo, quando tem sinais, não, então, se a criança está segurando o piu-piu ou tá torcendo as pernas para não fazer xixi e cocô, então, assim, vamos lá, eu acho que você está com vontade. Mas assim, tranquilo, se ela não quiser ir também, é só você nomear, mostrar que aquilo, nomear. Que aquilo está indicando. Nomear. Do mesmo jeito que a gente nomeia os sentimentos, gente. A gente já aprendeu, quase todo mundo que está aqui é fã da disciplina positiva, estuda a disciplina positiva e está aqui pensando. A gente não aprendeu a nomear os sentimentos, a gente pode nomear as sensações do corpo da mesma forma. Porque Sim. é assim que a criança vai entender que aquilo é vontade de fazer xixi. Sim. Né? E uma coisa assim que vai parecer esquisito, mas acontece às vezes, a criança acabou de fazer cocô, tá sentada lá no vaso, no redutor, você vai lá e dá descarga. Você imagina que pânico deve ser isso. Assim, tipo assim, ela vai me puxar junto, né? Então, eu já fiz. Tomar conta, cuidado com isso. A Bia não assustou, não, mas eu fiquei. E eu lembrei de uma outra coisa que uma psicóloga me falou, nem sei se tem sentido. Uma psicóloga, quando ela nem era mãe, falou que a criança tem que ver o cocô no início. Que a criança tem que curtir, tipo, aquilo que é um produto dela. E Sim. Eu nem lembrei disso da descarga. E ainda bem que a Bia não assustou, porque eu nem pensei no susto. Quando Sim. Você me falou que eu pensei no susto. Porque no dia eu só pensei, coitada, não viu o cocô. Só isso que eu pensei. Não, e é por isso, porque é isso que tem muita criança que tem medo do cocô. Então você tem que mostrar pra ela que é normal, né? Todo mundo faz. Durante esse processo, elogiar a criança. Né? Nossa, que legal, você conseguiu, filho. Olha o que tá vindo. Que você deu conta, que legal. Mas em momento nenhum... dá reforço material, né? Dá presente. Recompensa. Ah, beleza, tá vendo? Parabéns, você conseguiu sair da fralda, vou te dar agora um carrinho. Não estão fazendo até festa, né? Agora tem festa. Não tava sabendo dessa. Festa de desfraude, tem mesmo. Credo, que medo. Pendura as fraldas, tipo umas bandeirinhas e vai ficar salva, gente. A live vai ficar salva. Bandeirinhas, bolo, tipo bolo de mêsversário, o negócio tá ficando bizarro. Credo. Não, gente. Sabe, gente... Você precisa, obviamente, estar ali, curtir junto as conquistas da sua criança. Mas a gente precisa muito passar a bola para eles da curtição, no sentido de que eles é quem tem que estar orgulhosos deles mesmos. Sim. Né, Mari? Sim. Porque isso é importante que eles saibam que a opinião deles a respeito deles mesmos é muito mais importante do que a nossa opinião a respeito deles mesmos. Porque senão a gente inteligência emocional, né? A gente corre um sério risco de criar crianças viciadas em aprovação. Como muitos de nós fomos. Somos, gente. Porque a gente era isso, era elogio e punição. Elogio e punição. Nunca teve o meio termo, ninguém nunca mostrou. Olha que bacana, viu que você era capaz? Que legal, você deu conta. Tá vendo? Sabe? Né? Sim. E o que mais, Mari? Lembrar... Só fala uma coisa... continua. Não, só lembrar que nesse momento a criança não vai saber se limpar sozinha. Então vai ser importante os pais estarem presentes para limpar ela não vai saber. Né? Vai demorar um pouquinho para esse momento, né? Às vezes até próximo dos 7 anos que essa criança vai saber mesmo limpar o bumbum direito. E ensinar ela o momento de cuidado mesmo. Fez cocô, fez xixi, vamos lavar a mãozinha, né? Quando que ela consegue secar o xixi? Que você pode permitir que ela tente sozinha, porque a autonomia grita aqui, né? Aí de vez em quando pede. Quando que você pode deixar ela tentar secar sozinha o xixi? Quando ela quiser. Né? O que você pode tentar fazer, você viu que não ficou legal, você vai só completar a limpeza dela ali. Dá um brilho, né? Dá um brilho, Eu falo isso. Agora a mamãe vai só dar um brilho. Isso mesmo.
E outras coisas que a gente tem que ficar, o pinico, o que for que a gente estiver usando, por exemplo, redutor de assento. Se for redutor, já deixa o redutor de assento na privada, arranja um banheiro para a criança. O pinico tem que estar de fácil acesso para ela poder mesmo, né, conseguir fazer sozinha, né? Roupa, né? Lógico, Fácil de tirar, para tirar roupa sozinha. fácil de tirar. Você me falou isso na época da Bia. Sempre que sair de casa, sempre andar com roupa extra, né? Com mudas de roupa extra, calcinha, cueca, pra se acontecer, ok, tranquilo, só trocar, nós temos aqui, né? E fralda para viajar, Mari? Me perguntam muito isso também. Fralda para viajar. Eu não sou contra, não, porque é um momento tão fora da rotina da criança. Eu tô viajando com ela, tão complicado você ficar parando na estrada ou o avião, Aí fazer você xixi. explica, né, Mari? Você explica, né? Filho, Sim. olha, a gente vai fazer uma viagem longa, não vai ter banheiro limpo no caminho, já a mamãe vai colocar a fralda. Se você sentir vontade de fazer xixi, você pode fazer. Agora, eu acho muito importante respeitar caso a criança se negue a fazer, né? Sim. Porque às vezes ela vai falar, não, mamãe, eu quero fazer xixi no mato, eu não quero fazer aqui na fralda. Então... Sim, quero fazer no banheiro do avião. Agora, assim, eu conheço adultos que viajam de fralda no avião, realmente, porque não tá afim de ficar levantando, ou na viagem de carro, não tá afim de ficar saindo, e faz xixi na fralda. Tá vendo? Eu falo que se tivessem me colocado fralda na enurese noturna, seria outra vida, gente. Por que você aceita proteger o colchão e não aceita proteger o bumbum? Que diferença que faz? Não, agora meu filho é só pra falar. Isso é que eu falo, gente. É muito importante pra gente dar satisfação pra sociedade. É igual birra. É muito importante pra gente dar satisfação pra sociedade, puxar o menino pelo braço, porque tá todo mundo olhando o que eu tô fazendo. Sim. Aí eu tenho que pôr a fralda, porque não, ele desfraldou de dia e de noite. Mas eu protejo o colchão, porque eu sei que vai ter enurese. Qual que é o sentido disso? Sim. O menino tá tendo enurese noturna 4, 5 vezes por semana. Essa criança não tá desfraldando noturna. Sim. Né? Não tá na hora ainda de procurar um pediatra pra saber se tem alguma coisa errada. Eu tenho história familiar, então eu já sei, que a Mari já me contou isso, que eu já sei que as minhas vão ter enurese noturna provavelmente até mais tarde, porque todo mundo na minha família do sexo feminino... Tem influência do sexo, Mari? A genética disso? Porque o meu irmão... Não, normalmente não. Na verdade, por exemplo, se um pai teve enurese noturna, você tem 40% de chance de ter. Se os dois, é 70% de chance de ter enurese noturna, sabe? Mas não tem influência do sexo, né? Então, não tem influência. Na genética. Mas assim, Dani, eu acho que é muito cuidado. Claro, eu tenho história familiar, mas antes eu preciso de um profissional para ter certeza que isso é só enurese genética, né? Afastar qualquer outra causa, né? Porque é tudo do desenvolvimento, a gente tem que ter cuidado, tem que ter um acompanhamento de um profissional para a gente certificar que está tudo ok. Mas pensa, sabendo-se que é uma criança que tá tudo ok, é uma criança que tá com enurese noturna familiar e vai demorar a melhorar, é óbvio, gente, você vai ter que respeitar sempre o desejo da criança e necessidade da criança nesse momento. Desejo não, necessidade da criança nesse momento. Porque, às vezes, a criança vai querer... Não, mamãe, eu quero tentar, porque eu vou viajar, eu vou pra casa do amiguinho. Agora, eu tô em casa, essa criança tem 5 episódios por semana de enurese noturna. Gente, volta com a fralda. Qual que é o problema de voltar com a fralda? Filho, olha só, pro seu conforto, pra você não acordar molhado, pra sua caminha não acordar molhada, falta 2 minutos, Mari. Vamos despedir? Fala aí. Vamos, né? Vamos combinar, então, na próxima. A gente faz de enurese noturna. Vamos fazer uma desfraude noturna, pessoal. Vai ser bacana. Vamos fazer. A gente nem precisa demorar muito, não, Mari. A hora que você estiver disponível, você me fala. Enurese noturna... Mari, eu quero te agradecer muito. Muito obrigada. Foi um presente essa live. Maravilhosa. Tiramos todas as dúvidas, ou quase todas. Vou abrir uma caixinha de perguntas. A Mari vai abrir no Insta dela também. As perguntas que eu souber responder, que tiverem a ver com comportamento, eu respondo. As que eu não souber, eu pergunto pra Mari. E as que eu não souber mesmo de jeito nenhum, eu mando marcar consulta. Né, Mari? Porque às vezes é necessário. Infelizmente não deu pra gente responder as perguntas, porque realmente é um tema que eu gosto muito de falar, né? Tem a ver com... E a Dani também gosta muito de comportamento infantil, então assim, a gente tinha muita coisa para falar. Agradecer assim, de novo, eu estou estreando em live, estava extremamente ansiosa com esse momento, mas... Não pareceu, Mari. Mas eu acho que deu certo. E obrigada, Dani, por ter me encorajado a participar, né? Fizeram comigo, Mari, só reproduzir. Né? Amor a gente espalha por aí. Aqui, ó. Muito obrigada. Obrigada, gente. Todo mundo dá uma passadinha lá no Insta da Mari. Ela vai responder perguntas. Vou colocar no meu. Por favor, façam perguntas mais comportamentais e menos perguntas de fisiologia.
E pode, manda brasa, a gente vai responder tudo que a gente puder. E a gente vai fazer uma de desfraude assim que a gente tiver tempo. Tá, Mari? Combinado? Isso. Todinha de desfraude noturno. Combinado. Um beijo, gente. Beijo. Boa tarde pra todo mundo. Tchauzinho. Boa tarde. Tchau.